Quais são os fundos imobiliários recomendados para fevereiro? Quais são os segmentos de destaque no momento? Como a elevação da taxa básica de juros pode impactar esses investimentos? Quem responde tudo isso para a gente é o analista José Falcão, da Nuinvest. Oi, José, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Analistas em Ação. Olá, Fabiana. Olá, pessoal. Vamos nessa para mais uma edição aí, trazendo as novidades da carteira Top FI. É isso aí, hoje o programa é especial sobre fundos imobiliários. Vamos falar da carteira recomendada agora para o mês de fevereiro. Mas, José, vamos começar falando um pouquinho do cenário geral para os fundos imobiliários. O IFIX, que é o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores. Depois de vários desempenhos negativos, o índice fechou dezembro com valorização de mais de 8%. Agora, em janeiro, voltou a fechar no vermelho também. O que pode justificar isso? Qual que é o cenário que está por trás? É isso aí, Fabiana. Entramos em janeiro com o IFIX renovado após a melhor performance mensal desde dezembro de 2019, fechando o último mês do ano com alta de 8,78%. E observando o cenário de dezembro, ficou um sentimento de que o mercado está buscando realmente motivos para um respiro depois de um longo período de desvalorização das cotas dos fundos imobiliários. E apesar do final do ano passado ter sido muito positivo e recuperar boa parte das perdas de 2021, seguimos aí com os pés no chão, conscientes dos desafios no decorrer de 2022, que será um ano marcado por eleição presidencial no Brasil, né, além dos problemas já conhecidos no que diz respeito à situação fiscal, inflação pressionada, alta dos juros e desemprego elevado, que resulta em um baixo crescimento, né? Já tem algumas revisões do PIB para o ano de 2022, né, abaixo de 1%, e isso aí pode se prolongar até o ano que vem também, segundo projeções de alguns economistas. E até aqui, nenhuma novidade, né? Porém, o mês de janeiro tivemos muita volatilidade e foi marcado aí pela sinalização de aperto monetário por parte do Banco Central americano, o Fed, que deverá iniciar um novo ciclo de alta de juros em março. E por que eu estou trazendo isso à tona? Porque esse movimento repercute em todas as classes de ativos, inclusive em fundos imobiliários e ações. Tá? E para combater esse movimento de alta nas taxas de juros nos Estados Unidos, ela tem o principal objetivo de combater os efeitos nocivos da inflação, que na verdade se tornou um problema global, causado aí pela quebra da cadeia produtiva na pandemia de Covid, com impacto principalmente na energia e nas commodities de forma geral, além também de ser um efeito colateral da alta liquidez provida pelos bancos centrais, com o intuito de dar fôlego para a economia durante o período de pandemia. Tá? E para completar esse cenário desafiador, os mercados globais foram fortemente impactados pela tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia. No mês de janeiro, aqui no Brasil, por incrível que pareça, contra o senso comum, a Bolsa Brasileira teve um desempenho muito positivo em janeiro, sustentada aí pela forte entrada de capital estrangeiro na B3, somando algo em torno de 32 bilhões de reais em saldo líquido. O Brasil, nesse momento, está sendo considerado o destino mais procurado para a alocação desse capital estrangeiro, porque alguns países emergentes apresentam algumas desvantagens no curto prazo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de forma bem superficial. A Rússia, por exemplo, é a protagonista de um possível conflito geopolítico. A África do Sul está com baixo índice de vacinação contra a Covid-19 e isso traz impactos para a economia do país. Na China, sempre há uma desconfiança em relação ao governo, além da crise do mercado imobiliário por lá, que pode contaminar outros setores dentro e fora da China. E quando a gente fala da Índia e do México, esses países não estão tão baratos quanto o Brasil. Então, qual a conclusão que a gente tira desse cenário de janeiro, né, que repercute em bolsa e ativos de risco também, como fundos imobiliários? A conclusão é que os problemas e desafios do Brasil já são conhecidos pelo investidor e há uma expectativa agora melhor em relação à acomodação da inflação e também o fim do ciclo da alta de juros em 2022.
Tudo bem que a gente vê dados de IGPM e do IPCA ainda elevados, né, no mês de janeiro e no acumulado dos últimos 12 meses, mas pelo menos há uma expectativa de acomodação no decorrer do ano e também o fim do ciclo da alta de juros, né? E tudo isso gera uma previsibilidade maior e os ativos de risco são precificados de forma mais racional. A gente comentou sobre isso no final do ano passado, inclusive. Concluindo aqui esse desfecho atual, né, a China deu sinais de flexibilização na sua política monetária e o que puxou recentemente o preço das commodities, principalmente do petróleo, que já está acima de $90 o barril, já especula-se que chegue rapidamente em $100. O minério de ferro se recuperou forte também e já é cotado acima dos $150 a tonelada na China. E como sabemos, a China é o maior comprador de commodities do mundo e o Brasil é um dos maiores produtores. Então, o mercado brasileiro se tornou, nesse momento, uma boa opção para se expor a ativos de risco, tá? Principalmente ativos relacionados a commodity, que atualmente tem um peso relevante dentro da composição do índice Bovespa, que, por consequência, puxa o mercado como um todo. Tá? E onde entra fundos imobiliários nesse contexto? Tá? Trazendo aqui para o nosso tema. A gente observou que o Ibovespa teve uma reação positiva no mês de janeiro, né? Até a primeira quinzena do mês, os fundos imobiliários, né, representados pelo índice IFIX, vinham segurando aquela alta de dezembro, ali não estavam avançando tão forte quanto o índice Bovespa, mas vinha segurando ali aquele desempenho positivo. E o divisor de águas para a classe de fundos imobiliários foi o comunicado jogado no colo da indústria pela CVM. No dia 25 de janeiro, a CVM publicou uma decisão sobre o Maxi Renda, o MXRF11, vedando, portanto, a distribuição de rendimentos acima do seu lucro contábil. O MXRF11 é o maior fundo imobiliário do mercado, hoje são quase 500 mil cotistas, e que faz parte aí da nossa carteira também Top FI. Tá? Então, a gente vai comentar um pouco mais sobre esse contexto do Maxi Renda um pouco mais à frente. Legal, e dentro de todo esse cenário, nesse momento, o que é interessante o investidor fazer e também se atentar? Fabiana, conforme a gente sempre comenta, a palavra-chave aqui é diversificação. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Maxi Renda ele possuía dentro da nossa carteira uma participação de 12%. E mesmo com esse impacto que ele sofreu no mês de janeiro, a carteira acabou recuando 1,27% contra 1% do IFIX. Então, mesmo com um peso relevante do Maxi Renda, ali em torno de 12% na carteira, a gente não descolou tanto da média do mercado representada pelo IFIX. Isso porque a gente tem uma carteira bem diversificada, e isso dilui os nossos riscos daqui para frente. Então, o que a gente está recomendando é ter calma, ter paciência e esperar definições por parte dos reguladores, né, para que a gente tenha mais clareza de como vai ficar essa situação. Lembrando que ela não vai ser uma situação isolada do Maxi Renda e que ela deve ser aplicada para toda a indústria, podendo impactar aí outros fundos e outros segmentos também. E recentemente também aqui no país a gente teve a elevação da nossa taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual, ela passou então para 10,75% ao ano. Qual que é o impacto dessa nova taxa básica de juros, né, da nossa taxa Selic, para os fundos imobiliários? Então, juros altos impacta todas as classes de ativos, principalmente de risco, pois é a taxa utilizada como custo de oportunidade ou custo de capital. Então, na prática, se ela sobe, os demais investimentos precisam entregar mais, render mais. O fato é que a renda fixa está atrativa e ela deve ser aproveitada. Tá? Não é escolher A ou B, é aproveitar todos os lados, porque existem oportunidades sempre. Porém, isso não impede aí que o fato da renda fixa estar mais atrativa não impede uma carteira diversificada entre renda fixa e renda variável. A gente tem muitas oportunidades na Bolsa, por exemplo, ativos de alta qualidade, preços bem descontados, né, baratos. Na Bolsa temos as maiores empresas do Brasil sendo negociadas abaixo de 8 vezes seu preço-lucro, algumas pagando aí um caminhão de dividendos. Além disso, muitos fundos imobiliários negociados
abaixo do seu valor patrimonial, o que significa aí uma oportunidade de ganho de capital no médio e longo prazo, sem contar também os rendimentos isentos do imposto de renda, no caso dos FIIs, né, que nos últimos 4 anos, os fundos imobiliários que compõem o IFIX entregaram mais de 11,7% de dividendos ao ano, bem superior aí às demais classes de ativos. Então, é isso que o investidor deve levar em conta, né? Não é escolher A ou B, é manter uma carteira diversificada e, de acordo com cada cenário, você vai dando pesos maiores naqueles ativos que você tem maior convicção e que possam rentabilizar melhor a sua carteira. Legal, vamos falar então agora da carteira em específico, da Top FI. Atualmente ela é composta por 10 fundos imobiliários recomendados por você, que são diversificados em 4 segmentos. Conta um pouquinho para a gente, então, como é que está o desempenho da carteira, José? A carteira Top FI, ela foi criada em abril de 2021, em um momento bem desafiador, porque a economia e o mercado ainda estavam sendo muito impactados pela pandemia. Tá? No acumulado, desde abril de 2021, a carteira acumula uma perda de 0,48%. Isso contra uma perda muito maior do IFIX, de 2,46%. E quando você pega janeiro de 2022, conforme eu comentei, o IFIX recuou 1% e a carteira caiu 1,27%. Ou seja, mesmo contendo ali 12% de alocação no Maxi Renda, a carteira, por ter uma boa diversificação em diversos segmentos, acabou não se descolando tanto do índice. E a gente consegue, no acumulado, manter aí um ganho de 2 pontos percentuais acima do IFIX. E para esse mês você optou por fazer 2 modificações na carteira, né? A primeira dela é a venda do RBR Rendimento High Grade, que é o RBRF11, e também a redução da exposição no Maxi Renda, que é o MXRF11. O que te levou a tomar essa decisão e fazer essas modificações? Primeiro, retiramos o RBR F11, que possuía 5% do portfólio, né? Conforme destacamos anteriormente, esse segmento já vinha de um momento mais desafiador durante a pandemia, né? Acumulando perdas em torno de 16% desde que entrou na carteira. Porém, os FOFs, né, que é a classe, o segmento do RBR F11, né, o RBR Alpha, podem ser mais impactados e trazer volatilidade para a Top FI nesse contexto novo que a CVM trouxe à tona. Então, para diminuir um pouco dessa volatilidade e risco da carteira, a gente decidiu por retirar o fundo, apesar de a gente gostar muito do produto, da gestão do fundo, né, de confiar muito na RBR, mas só que pelo contexto de mercado, a gente optou nesse momento em retirar o produto, né, o fundo da carteira, para diminuir esses riscos que foram aparecendo nos últimos anos e meses. Tá? Em relação ao MXRF11, a gente reduziu de 12% para 5%. Continuamos gostando do Maxi Renda, vale destacar, principalmente da forma como a nova gestão reestruturou a carteira do fundo nos últimos anos, transformou o portfólio com ativos de muita qualidade, high grade, e com operações diferenciadas, como permuta financeira, que trazem um retorno interessante aí no médio e longo prazo. Ou seja, acreditamos nessa reestruturação e estratégia que transformou o Maxi Renda no maior fundo em número de cotistas do mercado, quase 500 mil investidores, vale a pena destacar. Tá? Isso representa mais ou menos 1/3 do 1,5 milhão de CPFs na B3, na classe de fundos imobiliários. Porém, devido à turbulência que o Maxi Renda passou e a volatilidade que pode trazer para a carteira, assim como a gente tomou essa decisão no RBR Alpha, preferimos reduzir, né, a exposição ao ativo e não zerar totalmente, justamente porque a gente acredita no meio termo e numa solução que não vai impactar tanto a indústria e o pequeno investidor, conforme a gente observou em janeiro. A gente acredita num caminho do meio que vai trazer uma solução saudável, né, e uma padronização para a indústria que vai ser benéfico para todos. Então, por esse motivo, a gente optou por não zerar, né, e lembrando que 33% dos fundos que hoje são negociados na B3, eles possuem métodos de contabilização do seu resultado semelhante ao Maxi Renda. Então, não adianta a gente sair zerando um monte de posição, sendo que outros fundos também podem ser impactados. Então, a gente corre o risco de trocar um fundo agora,
adicionar outro que, de certa forma, pode sofrer alguma influência também e lá na frente amargar aí resultados abaixo do esperado. Então, preferimos agir com cautela nesse momento, apenas reduzindo a exposição nesse ativo. Portanto, mantemos aí a nossa carteira da seguinte forma: fundos de recebíveis imobiliários com 65% do portfólio, fundos de galpão logístico com 21%, fundos de shopping com 7% e fundos de escritórios com mais 7%. Vale destacar que acreditamos na recuperação do segmento de shopping e de escritórios, apesar de ser uma recuperação um pouco mais lenta, mas apresenta aqui uma grande oportunidade de comprar ativos bons e baratos, com um desconto relevante em relação ao seu valor patrimonial, o que pode representar uma oportunidade de ganho de capital no médio prazo. Então, aqui o objetivo é muito mais em comprar ativos baratos, ou seja, metro quadrado mais barato do que ele está sendo avaliado, para lá na frente obter aí um ganho, uma valorização na cota, né, que também é refletido em resultado positivo para o fundo, não apenas aqui nesse caso em rendimentos. Tá? Então, essa é um pouco da nossa estratégia. Essa alocação de 7% em cada um é apenas um pezinho que a gente está colocando, né, se posicionando, e a partir do momento que o cenário for ficando mais positivo, a gente vai aumentando essas alocações para que a carteira fique um pouco mais exposta nesses fundos de tijolo. Legal, e falando do fundo Maxi Renda, não tem como a gente falar de fundos imobiliários e não citar o caso dele, né? Você já até comentou sobre a decisão da CVM. Recentemente também a CVM suspendeu essa decisão por causa de um pedido chamado efeito suspensivo. Então, José, assim, de forma geral, o que o investidor pode esperar e quais são os segmentos que podem ser mais impactados? Pessoal, agora eu vou aprofundar um pouco mais no caso do Maxi Renda. E vale a pena destacar que o fundo não cometeu ilegalidade e nem fraude. Tá? Houve uma interpretação diferente entre a indústria de fundos imobiliários e a própria CVM, onde a mesma pede uma readequação. O MXRF11 é gerido pela XP, que é administrado pelo BTG Pactual, dois grandes players do mercado de FIIs, que contabilizam pagamentos de rendimentos desta forma. Inclusive, em torno de 30% dos FIIs utilizam essa mesma metodologia, onde os fundos fazem a distribuição pelo regime de caixa. Para ficar mais prático esse conceito de regime de caixa, regime de competência, lucro contábil, prejuízo contábil, muita gente não entende. Então eu trouxe aqui um exemplo prático para ficar mais claro e didático. Imagina que você comprou um imóvel agora em janeiro por R$100.000 e ele pagou durante um ano R$5.000 de aluguel. Ao final do ano, você faz aí uma reavaliação desse imóvel e consta agora que ele vale R$90.000. Ou seja, ele teve um prejuízo contábil de R$5.000. Por quê? Você pagou lá R$100.000, né, no começo do ano, você teve uma desvalorização de R$10.000 do valor patrimonial e você teve um acréscimo de R$5.000 dos aluguéis recebidos. Logo, a CVM interpreta que os cotistas não podem receber os R$5.000 de aluguel sob a forma de dividendos, pois houve uma perda patrimonial no valor do imóvel, resultando em prejuízo contábil. Então, repetindo, você comprou por 100 mil, teve um acréscimo de 5 mil de aluguéis, e aí você teve uma perda patrimonial de 10 mil reais, gerando um prejuízo contábil no final do ano de 5 mil reais. Então, concluindo, se for distribuir, deve ser como amortização e não como rendimento, porque não teve lucro contábil. E na amortização, isso significa o quê? Devolução do próprio capital investido, reduzindo aí o patrimônio líquido do fundo e passível também de imposto de renda no caso de ganho de capital. Então, essa é a complexidade, né, do negócio, que tem que ser mais esclarecida e que fique transparente e padronizada para todo o mercado, e não apenas para um único fundo, né, um único veículo, que isso aí traz uma repercussão muito negativa e uma insegurança jurídica também relevante. É importante ressaltar que a medida não é definitiva, tá? Cabe recurso por parte dos gestores, que inclusive já recorreram, né? Teremos então aí cerca de 40 dias com o assunto rolando, de acordo com o prazo do rito processual. Em conferência nessa semana,
com alguns investidores, né, apresentando um resultado em 2021. O André Massetti, que é o gestor do fundo, Maxi Renda, informou ao mercado que o fundo fechou o ano passado com resultado acumulado positivo em 4 milhões de reais. Então, o gestor ainda lembra que o resultado vai passar para a auditoria independente e, se confirmado, o fundo provavelmente não vai precisar fazer retenções nas distribuições de dividendos futuras, né, e também ajustes passados. Esse era o temor do mercado, caso o entendimento da CVM venha a ser implementado. Tá? Então, isso trouxe um pouco mais de tranquilidade. O fundo já declarou, né, já fez a sua apuração e mostrou que está com lucro contábil, e isso traz aí um pouco mais de previsibilidade daqui para frente, né, para esse fundo. Isso pode se repercutir para outros fundos que não estejam nessa mesma situação, né? Então pode ser um pouco mais impactante. E o que esperar agora, né, daqui para frente? Perante esse cenário, tá, é esperada uma maior volatilidade no mercado de fundos imobiliários nos próximos dias e também no IFIX. Começamos aí fevereiro bem estável, né, o mercado tem se comportado melhor depois dessa turbulência em janeiro. Parece que o mercado absorveu bem. Isso demonstra bastante amadurecimento dos investidores, pessoas físicas, na classe de fundos imobiliários. A gente teve ali um pouco de estresse no final do mês passado, mas depois a racionalidade ela foi prevalecendo, né? Analistas e a indústria se dedicou muito a explicar toda a situação. Eu acho que investidores absorveram bem todo esse caso, apesar da desconfiança que é gerada. E a gente vê agora, no começo do mês, nessa primeira parte de fevereiro, o mercado se comportando de forma bem menos volátil. Ainda não há um posicionamento definitivo sobre o caso. Tá? A decisão da CVM pode eventualmente refletir em todo o mercado, o que na nossa visão seria algo prejudicial para a classe de fundos imobiliários. O momento requer cautela dos investidores, né, e também é prudente aguardar o posicionamento da própria CVM após recurso por parte dos gestores. Tá? Eu acredito em uma solução contábil que não prejudicará investidores e a indústria de fundos imobiliários, tão importante no nosso mercado para fomentar o setor imobiliário, gerando investimentos, desenvolvimento, empregos e arrecadação para o governo também. Tá? Então, é um instrumento hoje muito importante no quesito desenvolvimento, e eu acho que vamos encontrar uma solução mais racional e que não prejudique tanto algum lado dessa cadeia. Isso aí, acompanhar então os próximos passos desse processo. José, dando continuidade aqui sobre a carteira Top FI, a maior composição dela, como você já comentou aqui, são os fundos de recebíveis imobiliários, com 65% do portfólio. Conta um pouquinho para a gente do porquê dessa estratégia e por que vale então o investidor mirar esses investimentos. Fabiana, a gente continua mantendo uma alocação maior no segmento de papel, já há 5 meses, aumentamos um pouco agora, por conta do cenário atual que favorece essa classe de fundos imobiliários, pois eles conseguem repassar de forma imediata, né, a variação da inflação, que está bastante elevada, e também a alta dos juros. Então, eles incorporam no resultado deles mensal e repassam de forma imediata, né, a correção monetária da inflação e o rendimento, né, no caso dos fundos indexados ao CDI, eles fazem esse repasse de imediato no rendimento mês a mês. Então, é o que a gente vê hoje, né, alguns fundos de papel entregando rendimentos em torno de 1 a 1,5% ao mês, justamente porque estão sendo beneficiados nesse cenário. A gente acredita que, para a nossa carteira, para o rendimento dos nossos clientes, é mais oportuno, nesse momento, ter um peso maior nessa classe. Lembrando que não esquecemos do fundo de tijolo, né? A gente tem ali 21% no segmento de galpões logísticos, 7% em shopping e mais 7% em laje, justamente porque estão com preços descontados e também representam oportunidades de ganho de capital, com valorização no preço das cotas em algum momento. Então, a gente está se posicionando também em tijolo, de forma a se beneficiar um pouco mais à frente, no cenário de médio e longo prazo. Então, aqui eu bato de novo na tecla do conceito de diversificação,
né, que você vai sempre colocando as peças de acordo com o cenário atual. O cenário atual está mais favorável no quesito rendimento para fundo de papel, então a gente aloca um pouquinho mais nesse segmento, mas lembrando que daqui para frente os fundos de tijolo que estão descontados também podem representar um grande ganho no médio e longo prazo. Então a gente começa a se posicionar também, né, comprando bons ativos baratos, para lá na frente a gente ter um ganho de capital, né, e também no cenário de juros e de inflação menores, esses fundos tendem a ter uma valorização, né, e uma procura maior, né, isso se repercute de forma positiva para a carteira. Bom, esses foram os principais destaques da carteira Top FI. Lembrando que vocês encontram mais detalhes sobre ela no nosso site, investnews.com.br, na seção carteiras. Vocês procuram lá por Top FI, tem tudo detalhadinho e bem explicado para vocês. E agora a gente segue para a tradição aqui do nosso programa, onde a gente traz algumas perguntas que são enviadas pela nossa audiência. Vamos então a elas? Bom, para a edição de hoje, a gente separou 2 perguntas que foram enviadas durante a nossa programação aqui no decorrer da semana e também pelas redes sociais. A primeira delas é o Marcos Vital e ele pergunta: suponhamos que adquiro 100 cotas de um fundo X a R$10 cada, com yield de 10% ao ano. Se houver uma valorização da cota e ela subir para R$15 cada, meu yield sobe também? Ou não existe correlação entre as duas coisas? Olha, não existe uma correlação nesse exemplo. Tá? O que tem que ficar claro é que o valor que você pagou, né, o seu custo de aquisição, ele se manteve. E se o fundo mantém também o mesmo nível de rendimento, o seu yield, né, o valor que você recebe, o percentual que você recebe de rendimento, ele se mantém, tá? Mesmo quando a cota estiver mais cara. Agora, para quem entrou depois e pagou a cota mais cara, nesse exemplo R$15, o yield ele será reduzido, porque ele está pagando a mesma coisa, porém o custo de aquisição para quem está comprando agora é maior. Então você tem um rendimento menor, né, caso você venha comprar esse fundo a R$15, conforme o exemplo foi dado. A outra pergunta que a gente tem é do Juan Coelho e ele diz: gostaria de uma indicação do intervalo de porcentagem para alocação de uma carteira em fundos imobiliários, tendo uma visão de longo prazo e considerando um perfil mais arrojado de investidor. Além disso, quando for me aposentar e quiser contar com a renda passiva, o que mudaria em relação às escolhas e alocação dos fundos imobiliários? Olha, para essa pergunta, não existe uma definição fixa, podemos dizer assim. O que a gente acabou de comentar aqui anteriormente é que tem que prevalecer sempre uma diversificação entre diversos fundos e segmentos diferentes e de acordo com cada momento de mercado você vai dando pesos com aquela convicção que você acredita que vai trazer o melhor retorno. Trazendo aqui um pouco do exemplo da Top FI, a gente tem um peso maior no segmento de papel, porque em um ambiente de inflação pressionada e juros altos, esses fundos estão pagando um rendimento melhor. Tá? Mas pode ser que futuramente a inflação se acomode, os juros caia e os fundos de tijolo voltem a ter rendimentos mais atrativos. E lembrando que quem compra agora paga mais barato, então tem uma possibilidade de valorização da cota, além também de ter um custo, né, conforme a última pergunta, você está comprando mais barato agora, o yield pode aumentar lá na frente, como o seu custo de aquisição agora é mais barato, o seu yield lá na frente vai ser maior de quem estiver comprando depois, né, a uma cota mais cara. Então, o que vale aqui no caso é uma diversificação de acordo com cada momento do mercado. E se você não tem essa expertise, você pode seguir a carteira de um profissional, né, de uma corretora, de um analista. A gente tem a Top FI hoje disponível de forma aberta para todos os investidores através do site do Invest News. Então, você pode se guiar, né, e diversificando a sua carteira conforme a gente vai recomendando. Bom, essas foram as perguntas de hoje. Lembrando que se vocês têm dúvidas e gostaria de enviar para os analistas responderem, deixe aqui nos comentários desse vídeo ou também envie para a gente no decorrer da nossa programação do Invest News. A edição de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer ao José por mais uma vez participar aqui com a gente. Obrigada, José. Obrigado, Fabiana. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui no próximo mês para comentar a carteira de março. Um grande abraço. É isso aí, as edições do Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã. Não deixe de acompanhar e até a próxima.